Graças a Deus por estarmos aqui nesta ocasião para juntos estarmos novamente estudando as Escrituras Sagradas. Para esta atividade nós vamos seguir estudando a primeira carta de João. Eu peço que o Deus Eterno continue nos abençoando grandemente. Para mim é uma satisfação imensa estar aqui com vocês, aqui presentes, para juntos estarmos estudando a Palavra de Deus. E também é uma satisfação imensa estar ensinando as Escrituras Sagradas para aqueles que vão nos ouvir posteriormente através do YouTube. Eu agradeço por sua audiência, pelo acompanhamento que vocês têm dado aos vídeos, que o Deus Eterno os abençoe grandemente, que possa abrir o vosso entendimento, que vocês possam compreender as Sagradas Escrituras. No nome do Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Filho de Davi, o grande Eu Sou. Quem estiver com a sua Bíblia, por gentileza, já abra comigo aí na primeira carta de João, no capítulo 1, de versículo 5 até o 10. E nós vamos encontrar da seguinte maneira: 1 João, capítulo 1, de versículo 5 até o 10, diz da seguinte maneira: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos, e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Amém? Até aqui a leitura das Escrituras Sagradas, e que o Deus Eterno nos abençoe grandemente e nos permita compreender a sua palavra. Que a unção do Espírito Santo se mantenha entre nós à medida que nós formos expondo este texto, e que Deus possa receber todo o nosso sacrifício aqui de ensino de sua palavra. Então, o nosso autor, meus irmãos, ele passa aqui a exortar os crentes a respeito da vida cristã. Por isso aí ele denota que é impossível andar na luz e viver em trevas pelo fato de Deus ser luz. E o que ele quer dizer com isso, que Deus é luz? Ele esclarece que Deus é luz, ou seja, ele é santo. E os que alegam aí, os que afirmam conhecê-lo, devem andar em santidade. Então, em suma, ele afirma aí que Deus é luz, Deus é santo, e que aqueles que afirmam conhecer a Deus também devem andar em santidade. Não estar ali como os gnósticos, como os libertinos, acumulando pecado em cima de pecado. Então, desta forma, João, como genuíno pastor, ele começa a defender as ovelhas ali do primeiro século dos lobos gnósticos, que através dos seus falsos ensinos, aí, que dizia que o pecado não os afetava porque eles eram muito santos, isso na cabeça deles ali, eles estavam causando uma inversão. E uma inversão de que sentido? Quando um ser humano, quando um pecador se diz aí filho de Deus e diz que anda na luz, e ele começa a pregar e dizer que o pecado não existe, ele vai começar a causar uma inversão. Inversão de que sentido? Ora, se o pecado não existe, logo eu posso fazer o que eu quiser que não vai ter nenhum problema, porque o pecado não existe. Tudo é relativo. Eu posso fazer o que eu quiser.
Por isso que João aí, como eu disse, como um genuíno pastor, ele começa a defender essas ovelhas aí dos falsos mestres ali, gnósticos, que diziam que eram tão santos que o pecado não os afetava. E eu posso dizer a vocês que não é que o pecado não os afetava. Era como dizia o reverendo Billy Graham, que uma pessoa que está em pecado é como se estivesse sedada. O pecado é como um sedativo, que à medida que a pessoa vai usando desse remédio, desse sedativo, dessa droga, ela vai amortecendo e vai adormecendo. E desta forma, o que acontece? A pessoa começa a achar que o pecado é correto e aquilo que é errado se torna certo e o certo se torna errado porque ela não faz diferença nenhuma de tão ali adormecida no pecado que ela está. Então, eles diziam que o pecado não os afetava. E com esses falsos ensinos causavam uma inversão que levavam o povo a pecar, porque eles eram extremistas. Extremistas em que sentido? Uns diziam que tudo era liberado. Esse era o grupo dos libertinos, que diziam que eles tinham que satisfazer toda a luxúria da carne para ter intimidade ali com Deus, para ter comunhão com Deus. E outro dizia, que era um outro grupo lá extremista também, de docéticos, que dizia que os seres humanos deviam se abster de todos os seus desejos aí físicos para poder ter uma certa intimidade com Deus, ter comunhão com Deus. Agora, no caso aí dos libertinos, eles diziam que podia fazer de tudo o que eles quisessem através do corpo, porque o que eles fizessem através do corpo não iria afetar a alma. Só que João, ele passa a dizer aqui ao contrário. Ele diz assim, prestem bem atenção. Então eles diziam que era necessário abster-se de tudo para ter comunhão com Deus, mas João esclarece que não era por meio de sacrifícios absurdos aí, ou seja, você deixar de viver a sua vida, deixar de seguir a sua vida para viver em um monastério ali, se tornar um celibatário e não viver a sua vida comum, cotidiana, e tampouco entrar em depravação para ter aí comunhão com Deus. João ele esclarece que não era por meio de sacrifícios absurdos ou depravação, mas que o homem ele só chegaria à comunhão genuína com o Eterno se ele primeiro tivesse comunhão com os seus irmãos, onde ele amasse o seu próximo como se fosse ele mesmo. Então, como um leão feroz aí, meus irmãos, debaixo da unção do Espírito Santo, destemidamente, João ele começa aí a refutar todas essas falsas doutrinas gnósticas. William Barclay, ao comentar essa sessão, ele diz assim, sem a luz de Cristo, o mundo é um caos, sem forma, vazio. É um desordenado, no qual a vida não tem ordem e nem sentido. Então, segundo aí o irmão William Barclay, o mundo sem a luz de Cristo ele é desordenado, vazio e sem nenhum sentido, porque o ser humano não tem um freio e ele começa a fazer o que ele quiser, o que ele pensa, ele começa a satisfazer toda a luxúria aí do pecado da sua carne. E João ele diz assim, nos versos 5 a 7, ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos, e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então ele começa aí a salientar, meus irmãos, que Deus é luz. E com isso ele demonstra que Deus, através de Cristo, ele se revelou de uma forma clara e exclusiva. Então ele se revelou de uma forma clara e que não havia nada oculto com relação aí à sua revelação. Ela é atemporal. E o que eu quero dizer com uma revelação atemporal? No sentido de que ela não está sob o domínio do tempo.
ela ultrapassa as gerações e entra a eternidade. Então, no sentido de que está fora do domínio do tempo, pois foi dada de forma clara e definitiva. E assim, João, aí, o nosso autor, ele desconstrói a primeira doutrina gnóstica aí, citada por ele, que dizia que havia um conhecimento oculto que só eles, os gnósticos, conheciam, porque eles, na visão deles, eram os mais iluminados. Então, João está salientando, Deus é luz. E aqui é outro sentido para Deus ser luz. Sua revelação foi dada de forma clara e não tem nada escondido nas Escrituras. Foi tudo revelado. Então não havia nenhum conhecimento oculto que só eles haviam recebido, pois eles eram os mais iluminados. Com isso, João está dizendo que não havia nada oculto na revelação de Deus, que é Cristo. E sendo assim, meus irmãos, qualquer um que em humildade se aproximar de Deus com um coração contrito, seria capaz de compreender que a maneira que Cristo estabeleceu através da sua mensagem para o ser humano ter comunhão com o Pai, ter comunhão com o Eterno, é através do amor ao próximo e a comunhão de uns para com os outros. Então não adianta o ser humano dizer que ama a Deus se ele não ama o seu irmão. Não adianta ele dizer que tem comunhão com Deus se ele não consegue ter comunhão com o seu próximo, com o seu irmão. Não adianta ele dizer que está andando na luz se os seus atos aí dizem que ele ainda está nas trevas. E desta forma, o fato do ser humano amar o seu irmão, estar em comunhão com ele, isso seria o que definiria que o sangue puro do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o purificou de pecados passados e segue o santificando até que ele seja glorificado. Então, desta forma, o que vai definir que você de fato está na luz, meu irmão ou minha irmã, é o fato de você amar o seu próximo e de você ter comunhão com ele. Isso vai definir que o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o purificou de pecados passados e que ele segue te santificando até que você seja glorificado. Abra comigo em João, no capítulo 13, de versículos 34 até o 35. Nós vamos encontrar aí um resumo dessa mensagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, onde ele traz aí a lei régia, aquela lei do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a lei do reino de Deus, que diz que o ser humano, se ele de fato conheceu a Cristo, ele deve amar o seu próximo como a ti mesmo. Então, em João, no capítulo 13, de versículos 34 e 35, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ele vai dizer da seguinte maneira: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Então, o que vai definir aí, segundo a mensagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que de fato nós o conhecemos, que nós andamos na luz, que nós somos seus discípulos, é o fato de amarmos o nosso próximo, como ele também nos amou. Então, com razão, ele começa a dizer o seguinte aqui nos versos 8 a 10. Prestem atenção. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. E o que é que João está querendo dizer com essas palavras? Ele se inclui juntamente com seus ouvintes e também a esses aí falsos ensinadores. O nosso autor aí ele declara o seguinte, que esses falsos mestres eles eram os mentirosos. E o porquê que eles eram os mentirosos? Porque alegavam que o pecado não existia
E nesse sentido, mentiam para eles mesmos e para aqueles que os ouviam, aqueles que paravam para ouvi-los. Então a pessoa que pregava que o pecado não existia, ele estava mentindo para ele mesmo e estava mentindo para aqueles que estavam dando crédito para a sua pregação. O nosso autor esclarece que essa mentira de dizer que o pecado não existia e não os afetava era tão perigosa, meus irmãos, tão perniciosa, pois encorajava as pessoas a viverem na prática do pecado, pois tal afirmação era tão grotesca que alegava que Deus era mentiroso. Então eles diziam ali com as suas pregações que o pecado não existia e desta forma mentiam para eles mesmos, mentiam para aqueles que estavam nos ouvindo e ainda chamavam Deus de mentiroso. E o porquê que chamavam Deus de mentiroso? Porque a palavra de Deus nos diz que nós somos pecadores e que nós carecemos da graça de Deus. Então, essa mentira era tão perigosa e se sobressai às demais, porque é fruto de um coração aí que é arrogante, de pessoas que se julgavam espirituais, mas os seus atos pecaminosos contradiziam as suas palavras e revelavam que eles não eram de fato discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas eram falsos mestres, lobos vorazes, como o apóstolo Paulo chama lá em Atos 20, que haviam se infiltrado nas igrejas ali do primeiro século para destruir todo o trabalho dos apóstolos. Então eles se julgavam espirituais, mas os seus atos pecaminosos contradiziam as suas palavras. Só que outro detalhe que caracterizava essa mentira aí de dizer que o pecado não existia como perigosa e perniciosa é que no final essa mentira aí, ela deixava de ser uma simples mentira e se tornava uma blasfêmia. Porque, como eu disse, chamava Deus de mentiroso, pois ele disse em sua palavra que nós somos aí pecadores. Então, pois levavam aqueles que abraçavam essa heresia a declararem que Deus era mentiroso, pois a sua palavra confronta o ser humano e demonstra que de fato eles são pecadores e carecem de Deus. Vejam Romanos capítulo 3 e versículo 23, nós vamos encontrar o apóstolo Paulo dizendo o mesmo aqui, Romanos capítulo 3 e versículo 23. Diz assim, Romanos capítulo 3 e versículo 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então o apóstolo Paulo diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E esse carecimento aí significa que o ser humano, quando ele se tornou um pecador, quando o pecado entrou no ser humano, ele foi separado de Deus. Houve uma ruptura ali com o ser divino quando o ser humano pecou. E desta forma, se você diz que o pecado não existe e encoraja as pessoas a estarem pecando e viver uma vida de pecado, você, em vez de levar as pessoas para Cristo, para o caminho da cruz, você está influenciando eles a se apartarem de Cristo e não serem ovelhas, a se tornarem cabritos. Então, desta forma, João demonstra que se os cristãos de qualquer tempo, de qualquer época, forem humildes e não soberbos aí como os falsos mestres e reconhecerem que pecaram, confessarem as suas falhas, o Senhor é fiel para perdoá-los. Então, com isso, eu já posso concluir com alguns ensinamentos aqui que nós conseguimos extrair aí dos ensinamentos da teologia joanina ou aí das doutrinas ensinadas por João. Então, em suma, o que ele disse aqui é o seguinte: se você alega andar na luz, se você alega que serve o Deus Todo-Poderoso, que é santo, você deve andar em santidade. E se você alega ter comunhão com o seu Deus, você deve ter comunhão primeiro com os seus irmãos. Então, o primeiro ponto de aplicação que eu posso trazer aqui para vocês todos os dias, meus irmãos, em humildade,
nós devemos confessar os nossos pecados diante do Senhor e sempre reconhecer que nós somos pecadores e que nós necessitamos de Deus. Necessitamos da graça divina para nos manter de pé, sabendo que mesmo depois de convertidos, nós estamos ainda sujeitos ao pecado. Não pense que você se tornou imune ao pecado depois que você se converteu, porque você ainda se encontra nesse corpo mortal, corruptível e contaminado pelo pecado. Se você não abrir o seu coração, se você não se humilhar na presença de Deus e pedir perdão pelos seus pecados, você não vai conseguir sair do pecado. Você vai estar aí sedado com essa droga que nós chamamos aí de pecado, que aparentemente pode parecer interessante, só que à medida que o ser humano vai praticando o pecado, ele já não vai mais surtindo aquele efeito que surtiu da primeira vez que ele experimentou, e a pessoa começa a estar ali adormecido no pecado e já não enxerga mais o que é certo e o que é errado, e passa a ser aí como os gnósticos e libertinos. Uns iam por um caminho, outros iam por outro e não se deixavam levar pelo Espírito de Deus. Então, em suma, o que João está dizendo é: abra o seu coração, confesse seus pecados, peça perdão e ele será fiel para te perdoar. Abra comigo aí no Salmo 32, Salmo de número 32 e versículo 5. Nós encontramos aí o salmista Davi falando a respeito disto. Salmo 32 e versículo 5. Nós vamos encontrar o salmista Davi abrindo o seu coração e fazendo exatamente isto. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a minha iniquidade do meu pecado. Então Davi aqui se expressa dizendo: eu abri o meu coração, eu confessei o meu pecado, e o Senhor ele foi misericordioso para me perdoar. E Salomão, seu filho, lá no Provérbios de número 28, nós vamos encontrar ele seguindo o mesmo ensinamento do seu pai. No capítulo 28 de Provérbios, e versículo 13, ele diz assim, prestem bem atenção, no Provérbios de número 28 e versículo 13, Salomão falando a respeito disso. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Então ele está dizendo, aquele que oculta seus pecados, aquele que facilita para que outros cometam o mesmo erro e cometam o mesmo pecado que tem cometido durante toda a sua vida, esses não prosperarão, assim como esses falsos mestres aí gnósticos, ali no primeiro século, eles não prosperaram, porque eles estavam encobrindo o pecado e estavam facilitando também. Então ele diz, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. E se você for para o Novo Testamento, lá em Romanos, no capítulo 7, deixe-me ver aqui, Romanos capítulo 7, de versículo 16 até o 20, nós vamos encontrar o apóstolo Paulo, este grande teólogo do Novo Testamento, abrindo seu coração e dizendo que ele era um homem miserável, que ele era pecador, e que quando ele cometia os pecados não era ele, mas era a sua natureza corrompida. Prestem bem atenção aqui, Romanos capítulo 7, de versos 16 a 20. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, a minha carne não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Então o que ele está dizendo aqui? Se a pessoa não confessar os seus erros, não abrir o seu coração, pedir misericórdia e deixar que o Espírito de Deus faça a obra em sua vida, ele sempre vai se inclinar para o mal. Então ele segue aqui, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então o grande apóstolo Paulo, ele assume aqui
que mesmo depois de convertido, mesmo depois que ele deixou de cometer os atos que ele cometia, de perseguir os crentes, de levar muitos homens e mulheres cristãos ali presos e ainda degolá-los, ele continuou ainda sujeito ao pecado, porque ele estava nessa carne mortal e corrompida pelo pecado. Então, em suma, o que eu posso dizer para vocês que mesmo depois de convertidos, nós não estamos imunes ao pecado. Então nós temos que depender do Espírito Santo, até mesmo muitas vezes, para louvar a Deus, para estar em atividades como essas, meditando na Palavra de Deus e dia a dia, na nossa vida cotidiana, para estar fazendo o nosso devocional diário, para estar lendo as Escrituras Sagradas, orando a Deus, nós precisamos do Espírito de Deus. Se você não se deixar levar pelo Espírito de Deus, você vai continuar na conduta pecaminosa. E o segundo e último ponto aqui, nessa sessão, meus irmãos, João ele nos confronta a sermos pessoas melhores, ou seja, no sentido de sermos filhos melhores, um pai ou uma mãe melhor, esposo e esposa melhor. Em suma, ele nos leva, nos confronta a ser cristãos melhores, pessoas que reconhecem que são pecadores, entendem que necessitam do Espírito de Deus. E desta forma, você que me ouve agora e você que vai me ouvir posteriormente, analise a sua vida e veja que tipo de testemunho que você está dando. Quando as pessoas de fora olham para você, o que é que vem? Estão vendo um genuíno cristão ou está vendo uma pessoa aí que ainda não se converteu, uma pessoa que não tem controle aí sobre a sua natureza pecaminosa, uma pessoa que continua vivendo como era antes de conhecer o Evangelho, ou está vendo alguém que definitivamente, depois que conheceu a Cristo, se modificou? Se há algo que mudar aí, se há algo que consertar, saiba que há um Deus que Ele é misericordioso para te perdoar. Mas se primeiro você for humilde, não for arrogante como os falsos mestres lá do primeiro século, e reconhecer que você falhou, que você errou e pedir misericórdia diante do Eterno, assim como Davi, assim como Salomão, que diariamente pediam misericórdia, ou como o publicano que batia no peito e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador. O publicano, todos nós sabemos, ele não queria nem erguer os olhos ao céu para orar, mas em reverência ele dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou pecador, eu necessito do Teu Espírito, eu necessito que você me dirija. Então, desta forma, a nossa oração diária deve ser nesse sentido. E aqueles que ainda não tiveram um encontro com Deus, é necessário reconhecer que você ainda está em pecado. E se você não acertar isto nesta vida, quando você chegar ao outro lado, você deve ter medo de morrer. Porque quando você chegar ao outro lado, você vai ter que acertar a conta. É necessário acertarmos as nossas dívidas, os nossos pecados aqui nesta terra, ainda em vida, para que quando nós chegarmos no dia do juízo do trono branco, não tenhamos nada que acertar, mas tenhamos apenas que receber a nossa coroa de glória, a nossa coroa da vida, como foi ensinado por Tiago lá em sua carta. É necessário termos um bom testemunho, é necessário que aqueles que ainda não se encontraram com Deus reflitam sobre sua vida, peçam misericórdia para Deus e que seja o Espírito Santo que te encaminhe à presença de Deus para que você possa tomar posse da vida eterna, tomar posse aí do sacrifício de Cristo na cruz. Simon Kistemaker, ao comentar este tópico aqui a respeito da confissão de pecados, ele diz o seguinte: os pecados, assim como a escuridão, não têm lugar na luz de Deus. Eles devem ser removidos. Então, a única forma, meus irmãos, de ter os nossos pecados removidos é reconhecendo que houve um Cordeiro de Deus imaculado que veio há mais de 2000 anos atrás e morreu por mim e por cada um de vocês na cruz do Calvário e derramou o seu precioso sangue. E ali houve uma ruptura com o pecado. Lá no princípio, em Adão, houve uma ruptura com a divindade. Agora, ali, quando a divindade desceu e se manifestou como um ser humano, ali houve uma ruptura com o pecado.
onde aquele que era o originador do pecado foi destruído. É o que o autor da carta aos Hebreus, lá no capítulo 2 e versículo 14, nos diz. Houve uma ruptura ali, o pecado foi desintegrado, e ainda aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo. Em suma, andar na luz é ser humilde, honesto e aberto para reconhecer quando errou, íntegro e transparente, onde não há nada do que se envergonhar. E o porquê? Você é íntegro, você é transparente, você reconhece que errou, porque houve um sacrifício ali há mais de 2000 anos atrás, na cruz do Calvário, que desintegrou o pecado. Então, desta forma, nós somos íntegros, transparentes, onde não tem nada do que se envergonhar e reconhecer que pecou, pois o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos limpou e nos purificou de todo o pecado. Aqueles que já tiveram um encontro com Cristo diariamente devem tomar posse desse sacrifício, e aqueles que ainda não tomaram posse devem reconhecer que são pecadores, que são frágeis por causa do pecado e necessitam da direção do Espírito Santo para que esse sangue seja válido para você também. Então reflitam, tanto aqueles convertidos como não convertidos, e que seja o Eterno que te abençoe e possa abrir o teu entendimento para compreender que o pecado ele é real e ele é como uma droga que destrói a sua vida. E pode ser que ainda num pastor, se ele não se deixar levar pelo Espírito, esta droga mortal que foi implantada pelo diabo, pela serpente antiga, pode destruí-lo também. Pastores, ovelhas devem entender que o pecado é real e que ele é pernicioso. Que o Eterno nos abençoe grandemente.